Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Leremos a partir do verso de número 21. O sonho de Natal. Esse é o título dessa palavra que iremos compartilhar nos próximos minutos. O sonho de Natal. A leitura acontecerá aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, vamos ler a partir do verso de número 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quantos de vocês já assistiram filmes nessa época do ano que mostraram o bom velhinho realizando sonhos, os mais diversos, sonhos de crianças, de adolescentes, de adultos, de famílias? Geralmente, os filmes de Natal, eles tentam mostrar esse dito espírito natalino, movendo o coração das pessoas nesses dias. Isso, por um lado, é muito bonito, mas fato é que a realização desse sonho, a materialização desse presente, não resolve o problema dessas pessoas, eternamente falando. É fato que podemos ir aos shopping centers nesses dias, nas lojas aí do centro da cidade de Londrina, e comprarmos diversos produtos. Nós teremos nesses produtos uma certa satisfação, porque o consumismo, ele de alguma forma acalma o ser humano ansioso. Acalma por um momento, mas acalma. Mas nós não vamos encontrar nesses produtos a paz, a satisfação, a plenitude, o preenchimento do vazio. Os melhores programas do comércio não vão suprir
as nossas reais necessidades. Hoje, quando nós olhamos para essa palavra aqui, nós vamos nos deparar com um exemplo maravilhoso de um homem chamado Simeão. A Bíblia diz que este homem, ele era um homem, em primeiro lugar, religioso, ele era temente a Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele, por ser judeu, ele acreditava na consolação de Israel, na redenção do seu povo. Mas além de ser um bom religioso, este homem também era um homem ético, era um homem honesto, uma conduta incólume, uma vida reta. Mas pasmem, nem a sua religião, nem a sua ética supriram por completo as carências do seu coração. Esse homem, apesar das experiências que tinha, e diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo, esse homem, ele tinha um sonho, uma expectativa. A sua maior aspiração era conhecer a consolação de Israel. Era enxergar com seus olhos aquele que veio para salvar e para redimir a humanidade. Simeão, ele foi levado a algumas conclusões que fizeram com que a sua vida, de fato, fosse um belo sonho realizado. E essas conclusões devem ser as nossas conclusões, as nossas percepções, para que de fato os nossos pesadelos se transformem no mais belo sonho de Natal. Olhe para o texto. A primeira conclusão, a primeira percepção, a primeira verdade que fez com que este homem chamado Simeão vivesse um sonho encarnado, foi justamente essa: Jesus é muito mais do que uma experiência religiosa. Ele é o que transforma o pesadelo da religião no mais belo sonho. Todas as narrativas que envolvem o nascimento de Jesus, elas estão impregnadas de ritos religiosos e também pelo cumprimento das determinações da lei da época. Todos esses ritos religiosos ou mesmo políticos foram observados pela Sagrada Família. José e Maria vão a Belém da Judeia para o recenseamento. Após o nascimento do menino Jesus, o mesmo foi levado a Jerusalém, diz a história, para ser circuncidado. Esta família ainda observou mais 2 sacrifícios exigidos pela lei judaica. Quais sejam? O sacrifício para a purificação, se fosse menino, a mulher esperaria 40 dias. Se fosse menina, a mãe teria que esperar 80 dias, num processo de purificação, ao fim dos quais ofereceria o seu sacrifício no templo. Mas também o sacrifício para a redenção do primogênito. Todo macho primogênito, de todas as espécies, nascido em arraial hebreu, deveria ser consagrado, sacrificado. E então, para que, obviamente, os primogênitos, filhos humanos, não fossem sacrificados, então criou-se esse dia da redenção do primogênito. Um cordeiro substituiria o sacrifício de um filho. Mas se essa família fosse muito pobre e não conseguisse oferecer um cordeiro, então poderia apresentar um par de pombinhos. Foi justamente esta a oferta de José e Maria, por serem de uma família humilde. Simeão também observava todos esses rituais religiosos e até mesmo políticos da época.
Ele era um homem temente ao Senhor. Ele havia escolhido fazer parte de um grupo dos judeus que esperava silenciosamente a volta de Jesus e esperava em oração. Esperava não necessariamente a volta, mas esperava a vinda do Redentor em primeiro lugar. E esse homem então, ali no seu silêncio, na sua devoção, ele vivia esta fé. Simeão foi uma pessoa que não perdeu a sua esperança e não perdeu a figura do Salvador e do Consolador no meio da religião. José e Maria, que receberam essa palavra, tempos depois estavam no templo já no início da adolescência de Jesus, por ocasião da festa da Páscoa. E diz a Bíblia que esses pais que sabiam da missão do seu filho, da missão salvífica de Jesus, esses pais agora perdem Jesus e, por uma curiosidade, eles perderam Jesus no templo. Diga comigo, no templo. Não foi na balada. Não foi no bar, não foi no boteco. Não foi nas casas de esbórnia da época. Eles não perderam Jesus no relento. Eles perderam Jesus no templo. É interessante essa metáfora da Bíblia. Essa semana eu recebi um amigo em casa chamado Alan e ele me fez lembrar dessa passagem, pastor Jefferson. Ele dizia: Léo, a gente acaba entendendo por que o cristão, o crente, não o cristão, ele é capaz das maiores esquizofrenias. Por que pessoas, às vezes, dentro da igreja são capazes de atitudes tão pequenas, tão medíocres, tão baixas, tão egoístas, tão ensimesmadas? Ele disse: você se lembra onde foi que os pais de Jesus o perderam? Foi no templo. E eles voltaram e acharam Jesus aonde? No templo. Quem sabe neste Natal temos a real oportunidade de sairmos do pesadelo da religião. Porque quando esses ritos religiosos começam a falar mais alto, quando a gente começa a se acostumar com a penumbra da religião, a despeito da luz, do sol da justiça, da luz da vida que é Cristo, então nós precisamos de fato reencontrar o Senhor da vida aonde o perdemos. Natal não é só o nascimento de Jesus, é a redescoberta do Cristo Salvador, alvo do louvor e da adoração de cada um de nós. A religião, ela só se transforma nessa manifestação de Jesus, a alegria dos homens, quando ela deixa de ser uma mera simpatia de alguém para se tornar adoração. Quando deixa de ser prestação de mero serviço religioso e passa a ser esse servir com alegria a Cristo e aos seus semelhantes, a vida humana. Essa passagem, irmãos e irmãs, é uma exortação para cada um de nós. O problema não está na religião que exercemos, mas na forma como praticamos o que temos aprendido. Uma pessoa fez uma declaração, uma pessoa temente a Deus, dizendo: eu detesto a religião. E essa declaração, ela ganhou milhões de curtidas em poucos dias. Mas na verdade, a crítica não foi feita à pessoa de Jesus, mas toda uma cultura religiosa que foi acrescentada à simplicidade do Evangelho. Olha aqui para mim. Nesse Natal, o que eu e você estamos vivendo? Uma religião? Ou Cristo vivo da fé, Salvador, Redentor, Consolador? Eu sinto em dizer que se nós estivermos vivendo apenas ritos religiosos, nós estamos em meio a um pesadelo e precisamos acordar desse sono terrível. Este é um ensinamento maravilhoso. A Bíblia diz que Simeão, ele
aspirava, ele não foi consumido pelos serviços religiosos. Seus olhos continuavam brilhando, a sua expectativa estava em Cristo. Não é possível, irmãos e irmãs, que a igreja de Cristo continue vendo ao findar de um ano a mesma história repetidas vezes de líderes esgotados querendo abandonar todos os seus compromissos porque talvez se envolveram demais na religião, se tornaram pessoas amarguradas, azedas, moralistas, pesadas. Pessoas assim de fato têm um prazo de validade muito pequeno para o seu ministério, para o seu chamado. É algo para pensarmos. Por isso o Natal é espanto, é estarmos maravilhados diante da pessoa de Jesus. Quando Cristo ele é a razão do nosso espanto, quando Cristo é a razão da nossa alegria, quando Cristo é suficiente para fazer o nosso coração queimar, então de fato aí passamos a viver um sonho lindo e abençoado. Olhe para as narrativas de Natal, elas trazem cânticos maravilhosos. Os serviços religiosos por si só não geram adoração. Quando eles são um pretexto para que Cristo seja glorificado, então mesmo o labor mais intenso se transforma numa música maravilhosa. Como essas que ouvimos aqui hoje pelo Ministério de Música, pelo coral. Simeão chegou a uma outra conclusão, que fez da sua vida um verdadeiro sonho. Jesus é muito mais que a honra e a ética humanas. Ao invés do peso que essa busca por honestidade gera em cada um de nós, nós precisamos sim buscar sermos honestos, mas a partir da leveza que a santidade de Cristo gera no nosso processo de santificação. A necessidade de um Salvador, meu irmão e minha irmã, também grita dentro das pessoas mais nobres. É admirável observarmos algumas instituições, até algumas religiões, tentando aprimorar o ser humano, lapidar o ser humano pelo viés do conhecimento, da filosofia, de tantos pensamentos, de tantas posturas éticas. Isso é louvável, mas infelizmente isso não é suficiente, ou felizmente, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Jamais o Pai aceitará salvação, eternidade, senão pelo caminho chamado Jesus Cristo. Já disse aqui que Simeão, ele tinha esse estilo de vida. Não só ele, observe Zacarias, Isabel, Ana. Eram pessoas íntegras, irrepreensíveis. A própria Maria. Não sei se você já se perguntou por que aqui nós não oramos pela intercessão de Maria ou de qualquer outro santo. Você já fez essa pergunta? Se alguém perguntar para você, por que vocês oram no nome de Jesus e não no nome de Maria? Porque nós entendemos, a própria oração da Ave Maria, ela é bíblica até certo ponto. Mas quando atribui a Maria um perfil espiritual de semideusa, de intercessora, de mediadora, aí deixa de ser bíblica. Maria, ela foi agraciada, ela foi alvo da bênção, não fonte. A expressão bem-aventurada é passiva, não ativa. Se Maria tivesse esse status de santa, no sentido de ser impecável, Jesus não precisava ter vindo. Romanos 3:23 diz claramente, todos, se é todos, Maria, José, João, Pedro, Simeão, Ana, Zacarias, Isabel, todos a despeito da sua ética, do seu temor a Deus,
Todos, a despeito da sua honestidade, eram pecadores, de natureza caída e pecaminosa. A Bíblia afirma claramente: todos pecaram e estavam separados da glória de Deus. Por esse motivo nós não oramos em nome de Maria. Reconhecemos quão grande foi essa mulher no reino de Deus. Reconhecemos sua sede por uma vida de santidade, seu coração obediente, sua alegria, sua postura adoradora. Mas isso não faz desta mulher uma deusa. Então, mesmo dentro das almas mais nobres, há um grito por salvação. No Natal nós precisamos reconhecer essa nossa necessidade de um Salvador. A vida cristã, meu irmão, minha irmã, olha aqui. Ela não é a apresentação de uma escada na qual o ser humano faz a sua subida pelo seu próprio mérito, galgando degrau por degrau e assim melhorando. Numa Babel atualizada, nessa tentativa de chegarmos ao céu, ao ápice da nossa capacidade, pela nossa própria força. Esse intento vai frustrar o coração dos melhores religiosos, porque não poderá suprir a sua necessidade. Eu posso até dizer que a vida cristã, mais do que ser uma caminhada para cima, nessa terra é uma caminhada para baixo. Por mais que os nossos olhos estejam no céu. Porque a vida cristã é uma desconstrução da carnalidade. Quanto mais cristãos somos, menos somos nós mesmos. Quanto mais eu sou, menos cristão eu sou. Quanto mais eu sou eu mesmo, o meu ego, a minha vaidade, o meu temperamento, a herança genética que eu recebi, quanto mais a minha vida evidencia isso, menos cristão eu sou. Portanto, a vida cristã, antes de ser essa escada que nos leva ao céu, e não é mesmo, talvez seja essa escada que nos leve à casa do oleiro, essa descida para um trabalhar. Deus receberá nos céus de glória vasos trabalhados, não são pedras brutas lapidadas. A Bíblia chama você de vaso, que é trabalhado e que é moldado por esse oleiro maravilhoso, que é o Pai das luzes, o Deus de toda consolação. Eu quero terminar essa palavra, enquanto a equipe de música se posiciona aqui. Simeão, ele chegou a uma terceira conclusão, transformou a sua vida num sonho. Jesus é muito mais que um discurso triunfalista, que uma mensagem motivacional. Ele é a palavra eterna, encarnada, que traz direção para a vida. Jesus é a verdadeira e única mensagem de Natal. Jesus não é o espírito natalino. Você já percebeu que o espírito natalino pregado hoje é o espírito da nova era, de um mundo secularizado, que vê Deus nas energias cósmicas, que acredita num Deus impessoal. Eu já vi crente orando: "Oh Deus, coloca o espírito natalino." Que isso? Como assim, espírito natalino? Se é o Espírito Santo de Deus, amém. Para que esse negócio de espírito natalino, meu irmão. Esse espírito natalino são muitos espíritos disfarçados. Para nós, Natal é Cristo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio a nós na simplicidade de uma criança. Portanto, essa é a mensagem do Natal, da simplicidade que supera o luxo, da humildade que estraçalha o orgulho humano, da mensagem que ao mesmo tempo em que é boa nova, ela chama o ser humano para uma responsabilidade, para uma resposta diante de tão grande salvação anunciada. A mensagem de Natal não é só a mensagem do amor de Deus, é a mensagem da espada, meu irmão. Ou você aceita ou vai para o inferno.
É uma mensagem que gera antagonismo, gera contradição num coração dominado pela carne. Essa mensagem que anunciamos, não de uma solidariedade vaga, mas do Cristo da fé. Esta mensagem, ela incomoda. Aí sim, ela incomoda esse espírito do Natal. Jesus não é o espírito do Natal, não é um enfeite pendurado numa árvore. Quando nós olhamos para a mensagem que Simeão profetizou para os pais de Jesus, nós vemos que nessa mensagem, Simeão reconheceu: Jesus era a espera terminada, a consolação, a promessa cumprida. Jesus era o Cristo da fé, o Redentor. Mas nessa mensagem, Ele é a revelação não só para os judeus, mas para os gentios, para todos os povos. Aquele que um dia todo olho verá e toda língua confessará que é Senhor. Nesta mensagem, Simeão foi de certa forma duro com esses pais. Ele diz: esse menino está destinado tanto para a ruína, porque ele faz ruir as estruturas maléficas desse mundo. Nós precisamos crer que esse Jesus que veio até nós, foi morto e ressuscitou, ele continua fazendo ruir a soberba humana. Em todos os níveis, em todas as esferas, desde um pai que massacra o seu filho, até um líder poderoso do governo, seja ele em qual país for, que não governa segundo o coração de Deus para abençoar os mais humildes. Ele continua fazendo ruir a nossa soberba, a nossa prepotência. A minha oração é que Deus mande uma pedra celestial, pastor Fábio, e que faça ruir neste Natal todo o orgulho do nosso coração. Ele veio para a ruína, mas aleluia, ele também veio para levantar. Diga comigo: levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Lá no Salmo 113 diz que ele faz o homem inválido, desprovido, se levantar e ser assentado com os príncipes, e ser colocado ao lado dos príncipes desta terra. Esse mesmo Deus, Ele é o Deus que nos levanta nessa manhã. Meu irmão, você não precisa terminar esse ano arrastando, comendo o pão que o diabo amassou, o pão da ansiedade, o pão da culpa, o pão da autocomiseração. Essa é uma manhã para você se levantar na autoridade do nome de Jesus. Essa é uma manhã para declararmos essa palavra para todos quantos estão caídos neste Natal. Meu irmão, ficar escondido atrás de suas próprias quedas não vai te trazer uma vida melhor. Não vai ser argumento para você ganhar o céu, porque Ele condescendeu, Ele se rebaixou, Ele veio até nós, Ele assumiu a nossa miséria para nos elevar. E a Bíblia diz em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, somos abençoados com toda sorte de bênção. Então não há por que permanecermos prostrados, não diante das circunstâncias, não diante dos nossos próprios traumas. Eu não sei qual foi a palavra que te curvou ao longo da sua história. Quem sabe foi até um dito satânico que fluiu de dentro de um templo ou de uma igreja. Todas essas palavras são anuladas pelo verbo eterno, a ação de Deus, aquele que veio para levantar. Nessa manhã Deus quer levantar você.